No vídeo de hoje, eu vou explicar uma mudança importante nas automações da ActiveCampaign. A antiga ação Meta agora se chama Pule Para, e eu vou te mostrar como que essa ação funciona, por que o nome mudou e quais são os principais usos no dia a dia. A ação Pule Para permite criar uma etapa dentro de uma automação para a qual os contatos são direcionados automaticamente, assim que eles cumprem um conjunto específico de critérios, de condições. Então, na prática, você pode usar o construtor de segmentos para definir essas condições. Então, por exemplo, quando o contato recebe uma tag, você quer que o contato pule para um lugar específico da automação, ou se ele entra numa lista, ou se o contato faz uma compra. Assim que o critério é atendido, assim que o contato atinge aquele critério, ele pula diretamente para o ponto da automação que você configurou. Então isso é muito útil para fazer com que os contatos, como o próprio nome da ação já diz, pulem etapas da automação que não fazem mais sentido para eles, Então, um exemplo clássico, se o contato já comprou um produto, não faz sentido ele continuar recebendo e-mails de venda daquele mesmo produto. Então, ele vai pular para essa ação de pule para e não vai receber os outros e-mails ou as outras comunicações que ele receberia se continuasse naquela trilha, naquela automação. Agora eu quero te explicar por que o nome mudou, Antes era Meta e agora é Pule Para. Tem dois motivos principais. O primeiro é clareza para os usuários. Então, o termo meta gerava bastante confusão, principalmente para quem estava iniciando com a ActiveCampaign. Então, tinha muito cliente que não entendia quando usar a meta em vez da ação de ir para, que a gente tem também nas automações. E esse novo nome, que é Pule Para, reflete muito melhor qual que é a função usada no dia a dia dessa ação. E o segundo motivo é a evolução da funcionalidade. Então, antes, a ação também servia para acompanhar resultados alcançados dentro da automação. Então, ela servia como uma meta realmente da automação, por isso que ela tinha esse nome. Agora, a gente tem os business goals, ou metas de negócio. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu vou deixar linkado para vocês. E o rastreamento de conversões. E essa parte de análise faz mais sentido agora fora da ação em si. Por isso, a mudança de nome também ajuda a separar melhor essas funções. Além do nome, tiveram algumas outras mudanças que vieram junto. Uma das mudanças foi o gatilho de entrada. Antes, a gente tinha o gatilho meta alcançada, meta atingida. E agora virou um novo gatilho. Então, se você usar esse gatilho de entrada, um contato que atingiu aquela condição que você colocou na ação de pule para, ele vai atingir essa condição e ser acionado pela automação onde você usou esse gatilho. No construtor de segmentos, a gente também mudou a nomenclatura. Então, eu vou abrir aqui uma pesquisa avançada. Então, nós temos a opção de saltou para e não saltou para. E também ignorou um pule para ou está esperando um pule para. Isso tem a ver com as configurações dessa ação, que é similar como a gente já fazia lá nas metas. Eu já vou mostrar para vocês na prática para vocês entenderem melhor. O rastreamento funciona um pouco diferente agora. Você ainda pode associar conversões a uma ação de pule para. Antes, lá na meta, a gente também podia associar uma conversão com a ação. Mas o relatório overview dessa ação de pule para só está disponível se o rastreamento estiver ativado. Aqui na ação, você precisa adicionar o rastreamento. Vou mostrar para vocês melhor na prática já já. E a última mudança está relacionada aos relatórios. Antes, a gente tinha dentro do relatório todas as automações um relatório específico para as metas. Agora, a gente deletou esse relatório e para acompanhar os seus resultados da ação de pule para, você precisa acessar o relatório específico que se chama Pule Para, relatório de rastreamento. Agora eu quero te mostrar na prática como configurar essa ação e também te dar alguns exemplos de caso de uso. Fiz duas automações para mostrar para vocês. A primeira é uma automação de boas-vindas. Então, imagina que você tem uma automação de boas-vindas para novos contatos que ainda não são clientes. E você envia uma série de e-mails para incentivar esses contatos a fazerem a compra. Digamos que no meio do caminho, aqui no e-mail 2, por exemplo, o contato faça a compra. Não faz sentido esse contato continuar aqui na automação e receber os outros e-mails do fluxo com esses e-mails de incentivo para compra se ele já fez a compra, não é mesmo? Esse é um caso clássico para a gente usar essa ação de pule para. Então percebam que no caso dessa automação, aqui no final,
eu criei um pule para virou cliente. Então a condição que eu vou usar está relacionada à compra realizada. Vou abrir aqui a ação para mostrar para vocês como que eu configurei. O nome que eu dei para ela foi virou cliente. Digamos que na minha conta ActiveCampaign, a forma de eu identificar quem é cliente seja através de tag. Eu usei aqui tag existe cliente, ou seja, a pessoa faz a compra, imediatamente ela vai receber a tag cliente e ela vai pular para a ação virou cliente e vai parar de receber os e-mails. Percebam que aqui eu posso adicionar outras condições, né? Então a gente pode usar condições complexas aqui, com múltiplas condicionais. Podemos usar, inclusive, condições de segmentos já salvos que temos na nossa conta. E aqui temos algumas configurações para fazer. Essas configurações são exatamente iguais às que tínhamos na ação que a gente chamava de meta. Essa primeira está relacionada à posição do contato com relação à ação de pule para. Então, temos o qualquer lugar, ou seja, não importa em qual lugar da automação o contato estiver, se ele atingir aquela condição, ele vai pular para a ação pule para. E abaixo da posição do contato significa que só se a ação de pule para estiver embaixo da posição do contato dentro da automação que o contato vai pular para aquela ação se ele atingir a condição. E a segunda configuração é, se o contato chegar na posição da ação de pule para dentro da automação e não tiver atendido as condições, o que você quer que aconteça? Temos 3 opções aqui. Ele pode continuar mesmo assim no fluxo, ele pode aguardar, ficar preso na condição de pule para até as condições serem atendidas. Aqui faria bastante sentido se nessa automação de boas-vindas que eu estou dando como exemplo, a ação subsequente à ação de pule para, se ela fosse um e-mail de agradecimento, né? Tipo, obrigado por ter feito a compra. Não faz sentido os contatos que não fizeram a compra receberem esse e-mail. Então aqui eu poderia usar o aguarde até as condições serem atendidas ou o finalizar essa automação. O finalizar essa automação, os contatos que chegam ali e não têm as condições cumpridas, saem da automação. E sobre o rastreamento que eu estava falando para vocês, a gente precisa necessariamente adicionar o rastreamento para conseguir visualizar os resultados, né, dessa ação lá no relatório. E aqui a gente pode atrelar uma conversão. Então eu tenho deixa eu ver se eu tenho alguma conversão aqui de compra aprovada, vou puxar essa, tá? Só como exemplo. Então a gente pode atrelar uma conversão a essa ação de pule para e depois é só salvar. Eu vou rapidamente copiar esse e-mail aqui para o final, vou escolher copiar ação única. Aqui eu poderia mudar a copy com inteligência artificial mesmo, mas só para vocês verem como exemplo, digamos que esse seja um e-mail de compra aprovada, né, de obrigado pela compra. Pronto. Nesse caso, seria muito importante aqui na configuração eu usar o finalizar essa automação. Vou dar outro exemplo para vocês. Outro exemplo clássico, na verdade, abandono de carrinho. Aqui é um raciocínio muito parecido com o da automação anterior. Nesse exemplo, o contato vai entrar na minha automação quando ele abandona o carrinho lá na minha loja. E eu vou mandar para ele alguns e-mails de incentivo à recuperação desse carrinho abandonado. Depois dos e-mails, eu vou criar uma ação de pule para, onde a condição vai ser a recuperação do carrinho. Então, se o contato entrar na minha automação, recebeu o e-mail 1 e não comprou, e ele está aqui aguardando um dia, recebeu o e-mail 2, ainda não comprou e está aqui no aguarde de 2 dias, foi lá e fez a compra, recuperou o carrinho abandonado. Nós não queremos que ele receba o terceiro e-mail com um cupom de desconto, seria uma experiência péssima, né? Então, nesse caso, ele vai pular diretamente para a ação de pule para carrinho abandonado e vai receber o e-mail de obrigado pela compra. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A ação meta agora se chama pule para. Apesar do novo nome, a lógica continua a mesma. Permitir que os seus contatos avancem automaticamente para o ponto da automação que faz mais sentido para eles. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu te respondo. E até o próximo vídeo.